Atos, capítulo 2, do 41 ao 47. A palavra de Deus diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, glória a Deus. Palavra que traz para nós uma alegria muito grande, porque nós vemos aqui o início da igreja e nós vemos uma forma de que nós olhamos para dentro desse texto, a gente vê uma base da plataforma da igreja, que ela é muito importante para nós nos dias atuais, entendermos um pouquinho o porquê que essa igreja cresceu e essa igreja que perseguida, ela permaneceu dentro de um propósito de Deus. Hoje o que eu quero falar é a igreja rumo à maturidade. E eu peguei esse texto porque é um dos melhores textos que dá para nós uma ideia de como essa igreja, ela se posicionou, ela se colocou quando ela recebeu a mensagem da verdade. Quando nós vamos falar sobre a igreja que está em rumo à maturidade, primeiro nós precisamos entender o que é a igreja. A igreja segundo a Bíblia, né? O que é essa igreja? Então, começando pela palavra igreja, nós vamos entender o que ela significa no grego, que é eklésia, que significa o quê? Os chamados para fora. Então aqui nós temos um povo que ele é separado, ele é chamado por Deus para quê? Para viver em comunhão com Deus e com os outros. Essa palavra igreja é uma assembleia espiritual dos crentes. É claro que quando você está na sua casa, você vai falar assim: vamos à igreja? Vamos à igreja? E as pessoas veem aquele prédio como igreja e falam que aquilo ali é uma igreja, assim como em Jerusalém se falava vamos ao templo, ou como o judeu ele fala vamos à sinagoga. Mas muitas pessoas às vezes ela confunde um pouco o que é que a Bíblia fala a respeito da igreja. Ela não está falando desse prédio que é construído, não é esse prédio. Por mais que nós falamos, vamos à igreja, que é comum falarmos, mas precisamos entender que a igreja é os chamados para fora, é aqueles que saíram do mundo, é aqueles que saíram de uma vida pecaminosa, deixaram aquela vida de pecado, elas vêm para essa assembleia espiritual de crentes. É isso que mostra para nós a palavra de Deus aqui em Atos, quando ela vai descrever uma igreja, que ela está rumo à maturidade. A igreja, ela é um organismo vivo, espiritual, de caráter o que? Universal. Porque quando nós falamos igreja, a gente não fala só nesse povo que está aqui, ou só na gente que está aqui.
ela foi estabelecida e ela é espalhada, né? E vai formando as igrejas locais. Em diferentes lugares tem um povo que é o corpo místico do Senhor Jesus, assim como nós estamos aqui reunidos. Dá-se na palavra de Deus o nome de corpo de Cristo. Então nós somos esse corpo místico do Senhor Jesus. Essa é a igreja. E aí nós temos como cabeça Cristo, porque quando nós olhamos para um corpo, esse corpo tem que ter uma cabeça. E ali, quando Paulo ele escreve a carta aos Colossenses, ele vai falar lá no 1,17, os irmãos não precisam abrir, ele fala assim: ele é antes de todas as coisas e nele subsiste todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, Cristo como cabeça, ele é o Senhor que governa a todos nós. Ele é a parte principal, por quê? Porque a cabeça ela pensa, a cabeça ela dá as coordenadas, a cabeça ela está acima de todos os membros, com funções específicas para o quê? Para o crescimento e o desenvolvimento do corpo. Então nós dependemos de Cristo, que é a cabeça. Nós somos corpo, nós somos esse povo que foi chamado para fora para servir ao Senhor. Estamos ligados nele, em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas falam, eu sou igreja. Você já ouviu falar, alguém fala, eu sou igreja. Não tem isso escrito na Bíblia, que eu sou igreja. Na Bíblia está escrito que nós somos templo do Espírito Santo. Se você achar aí algum texto que fala que nós somos igreja, eu também quero ver. E nós somos corpo de Cristo. Nós somos conduzidos por Ele. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos reunidos, estabelecidos nesse corpo místico do Senhor Jesus. Por essa razão, a igreja, ela reconhece que para ela evoluir até essa maturidade, ela precisa viver no quê? Dependência total de Cristo. Porque se Ele é a cabeça, eu dependo dele, nós dependemos dele. De onde nós recebemos a instrução, da onde nós recebemos ajuda, de onde nós recebemos direção e comando. Nós precisamos entender realmente quem nós somos em Cristo, porque a instrução vem dele. A igreja primitiva, ela tinha vários desafios. É uma igreja que ela está começando, é uma igreja que ela tem, claro, muitas dificuldades, e ela tem desafio para crescer, ela tem esse desafio para alcançar essa maturidade. Como é que faz? É um começo, como que nós vamos desenvolver essas questões? Mas a igreja, ela vai tomando uma forma e unidos, juntos, eles vão passando por processos. E nós hoje, nesse século que nós estamos, não somos diferentes, nós temos desafios. A igreja é desafiada em várias áreas. Nós somos desafiados a permanecer, nós somos desafiados a orar e nós somos desafiados a desenvolver essa nossa espiritualidade, atingindo a maturidade. É um processo, nós vamos caminhando juntos, aprendendo a alcançar essa maturidade. Porque de repente, com o passar do tempo, é muito fácil a gente começar a se acomodar. A gente vai se acomodando na nossa fé, nós vamos parando, nós vamos ficando quieto, a gente não quer muito mais fazer alguma coisa, a gente já não tem mais aquela força que a gente começou, a gente começa a meio que se enfraquecer. E aí é que está o perigo, aí é que acontece quando a gente se acomoda, a igreja começa a parar, a igreja já não tem ânimo de prosseguir, a igreja não tem o ânimo de orar. Então é muito perigoso
perigoso nós não pararmos esse processo para alcançar essa maturidade, porque as coisas que vão acontecendo com a vida vai nos afastando, e aí vai ficando tudo para segundo plano, já as coisas de Deus não fazem muito parte, já não tenho mais aquele ânimo que eu tinha de começo. Então é muito perigoso nós nos apoiarmos na comodidade e ficar tudo quieto. Isso mata a igreja, isso mata o corpo de Cristo. A gente não pode dar lugar a comodismo dentro da igreja. A gente não vê essa igreja acomodada. Essa igreja, ela ensina para nós como as características de uma igreja que está em movimento. A igreja em movimento, o Espírito Santo movimentando a cada um de nós. Então nós vemos que esse processo, Paulo ele vai até falar para nós ali na carta aos Efésios, ele vai falar, ele dá um desafio para nós, ele diz para nós que nós temos que crescer até alcançarmos a maturidade, atingindo a estatura de Cristo. Paulo não fala, você aceitou Jesus, pode parar, fica quietinho. Não, ele fala, não, vocês têm que alcançar, vocês têm que ir até alcançar a estatura de Cristo. E como que nós vamos fazer isso? De que forma que nós vamos alcançar essa estatura de Cristo? O processo da maturidade, ela é uma realidade na igreja. Não é uma coisa que acontece porque de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Existe uma forma. Por quê? Quem que dá forma? É o Senhor. Quem que dá instrução? É o Senhor. Quem que ensina? É o Senhor. E o Espírito Santo está atuante no meio da igreja. Nós vemos a igreja primitiva tinha esse Espírito Santo que estava ali no meio. E aí a gente vai vendo aqui, e eu quero aqui destacar algumas dessas características, porque a igreja ela tem que ser madura segundo o padrão bíblico. Porque não dá para a igreja ser madura de uma outra forma, não tem como, é segundo o padrão bíblico. Aí nós vamos ver, a igreja ela começa com pessoas que aceitaram a palavra. Os que aceitaram a mensagem, nós vemos que eles aceitaram o quê? A mensagem que foi falada, a mensagem que foi entregue. E eles se comprometeram publicamente com o batismo. Então aqui você vai ver, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Então começa com uma obra espiritual feita dentro de nós. E aqui a igreja ela vai mostrando que houve algo dentro deles. E essa maturidade, ela começa com o quê? Com fé genuína e um novo nascimento espiritual. É assim que começa a igreja, é assim que começa a nossa vida cristã, é assim que começam os nossos desafios. Nós recebemos Cristo, somos batizados, mas é genuíno, irmão. É algo genuíno, não é algo emocional, porque tem muitas pessoas que até ouvem a palavra, mas de repente ela tem ali, naquele momento, ela é tocada por uma emoção, ela fala, eu aceito, mas daqui um pouco você vê que não foi feita uma obra ainda dentro dela, ela às vezes não vem mais, ela desiste, ela para. Mas quando nós olhamos para essas pessoas que estavam envolvidas nessa igreja, nós vemos que é algo genuíno. Então, essa característica da igreja é o que motivou eles a estarem envolvidos em um trabalho que nós vamos ver aqui, que nós vemos aqui uma diaconia dentro da igreja, que nós vamos pegar o texto, vamos já falar sobre isso. Então nós vamos ver
qual o outro ponto principal da igreja que ela está em rumo à maturidade? Ela tem fundamentos. A igreja ela tem fundamentos. Não é fundamentado em qualquer palavra, em qualquer coisa que foi falado ou qualquer mensagem que foi pregada, não. Ela é fundamentada na perseverança e no ensino apostólico que nós vemos aqui, o que aconteceu com a igreja de Atos. Então nós vamos ver que essa igreja, ela é uma igreja cristocêntrica. A igreja, ela precisa ser cristocêntrica. Se a igreja não pregar Cristo, ela não é cristocêntrica. Os apóstolos, eles desempenhavam o quê? Um papel especial nessa edificação da igreja primitiva. Transmitindo o quê? Eles transmitiam ensinamentos, não era qualquer ensinamentos. Eles ensinavam o legado de Jesus Cristo com aquelas gerações que estavam ali. Eles iam falando, eles iam instruindo, mas era sobre Cristo. A mensagem era arrependei-vos, a mensagem era Cristo salva, a mensagem era Jesus. Eles não tinham uma outra mensagem, eles não pregavam outra coisa, eles pregavam Cristo, porque essa doutrina que os apóstolos pregavam, revelava aos crentes de todos os tempos, daquele tempo e hoje, que nós precisamos crer, mas também praticar, que é o que eles falam aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, os apóstolos, eles não ensinavam nada a não ser Cristo. Então, a igreja hoje do século 21, ela precisa ser cristocêntrica. Nós não podemos ficar pregando outro tipo de mensagem. Porque muitas vezes a pessoa vem, ela quer trazer uma mensagem, mas daqui a pouco ela já começa a contar sobre a vida dela, sobre a vida de um amigo que não sei o quê, e ela esquece de transmitir o que ela veio fazer, que é falar de Jesus, é transmitir a mensagem que salva. E a igreja, ela precisa pregar essa mensagem em todo o tempo. Porque foi essa mensagem que chegou até mim e até você. É essa mensagem que alcança o mundo, é essa mensagem que vai alcançando as pessoas para a salvação da alma. Porque o que eu conheço que salva é Jesus Cristo. Eu não conheço outro Salvador a não ser aquele que morreu um dia na cruz por nós. É Jesus Cristo. Algumas pessoas, elas vão dizer o quê? Elas vão dizer assim, muitas vezes para você, olha, não faz diferença no que você crê. O mais importante é o modo de você viver. Não tem importância se você crê ou não em Jesus, ou se você crê ou não nos ensinos da palavra. O importante é o seu modo de viver, é a sua vida. Você vai do jeito que você quer. A gente ouve muito isso. Mas nós precisamos entender que esse tipo de palavra, quando vier contra você, contra as nossas vidas, é falso, é mentiroso. É um engano, porque quando nós vemos João, 2 João, no capítulo 9, é falado assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Nós precisamos permanecer na doutrina de Cristo. A palavra de Deus, ela é perfeita, a palavra de Deus é completa, a palavra de Deus é viva e a palavra de Deus é eficaz. E ela contém toda a doutrina para nós cristãos andarmos no amor do Senhor.
Apóstolo Paulo, ele faz um alerta para a igreja daquele tempo. Ele fala para Timóteo assim, ele escrevendo lá em 2 Timóteo, ele fala assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. São histórias que elas não são comprovadas, são levados às falsas notícias, são crenças que não têm base em evidência. Esse tempo, irmãos, é o tempo que vai chegar. Você vai querer falar de Jesus, você vai querer falar da sã doutrina, as pessoas vão falar para você: não fale comigo sobre isso, eu não quero ouvir. Não fale a sã doutrina, porque eu não quero. O mundo, ele vai para uma perversão tão grande que a sã doutrina para eles vai fazer vai incomodar eles ouvirem. Eles não querem padrões de Deus para a vida, eles não querem a palavra de Cristo, eles não querem viver em santidade, eles não querem viver uma vida que louva e glorifica o nome de Jesus. Eles vão se afastando, cada dia o mundo vai se tornando dessa forma. Tem muitas pessoas que estão aceitando a palavra? É claro que tem. Porque aqui fala que naquele dia em que a mensagem foi pregada, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder. Não somos nós que vamos convencer pessoas, mas o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a igreja, ela precisa ser fundamentada, mas ela precisa também de perseverar nessa verdade. Nós precisamos perseverar. Embora você possa ouvir de igrejas que estão pregando é só prosperidade, a igreja que prega uma outra coisa, irmãos, ficamos na doutrina de Cristo, na palavra genuína, na pregação do evangelho, pregando a verdade, falando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e um dia ele voltará para nos buscar. Jesus, claro que ele abençoa as nossas vidas de todas as formas, mas o mais importante é a salvação da nossa alma, e nós precisamos dele, e ele é a cabeça do corpo. Agora nós vemos aqui essa diaconia que é muito instrutiva para nós, igreja do século 21. Nós vemos aqui uma comunhão profunda. Havia uma vida comunitária autêntica, um relacionamento saudável entre os irmãos. Por que havia tudo isso em meio à igreja? Porque é muito difícil você reunir pessoas, é muito difícil você ter comunhão com pessoas. Mas aqui, um pouquinho antes, nós sabemos que eles foram revestidos de poder, eles receberam o Espírito Santo. E aqui nós vemos uma igreja que é uma unidade. A igreja, ela tem que ser uma unidade. Todos os membros, pela operação do Espírito Santo. Então nós formamos um corpo. E Paulo vai falar desse corpo lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele fala sobre como é que trabalha esse corpo. E a forma como nós podemos fazer isso tem que ser no coletivo. É no coletivo que a igreja trabalha. Você pode fazer algumas coisas individual, óbvio que sim, mas a igreja é no coletivo. A igreja tem que estar junta, a igreja ela tem que estar unida. E aqui nós vemos que ela vai compartilhando o seu dom para edificação. Como é que eu vou compartilhar o dom que Deus deu para nós se nós não estamos reunidos na igreja?
se nós não estamos reunidos, se nós não estamos buscando juntos como a igreja aqui buscava. Porque a gente vê que essa comunhão, ela não é uma comunhão incompleta, ela tem que ser uma comunhão completa. Isso inclui o quê? A gente vê aqui o partir do pão. O versículo 42, ele vai falar: se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão. Juntos, em unidade, lembrando a morte e ressurreição de Jesus Cristo, lembrando que nós fomos reconciliados com Ele, lembrando que nós recebemos a salvação nele, lembrando que nós somos chamados para servi-lo, adorá-lo em espírito e em verdade, e é por meio de Jesus Cristo. Então essa comunhão, ela está aqui no partir do pão. Quando nós tomamos a ceia juntos, nós estamos aqui, é um exemplo que essa igreja deu, e inclui mais as orações, porque o alicerce da igreja primitiva é constituído por orações. A oração é o meio que Deus proveu do homem estabelecer um relacionamento com Ele. E esse relacionamento, ele é contínuo. E através das orações, essa igreja, ela, que foi muito perseguida, ela venceu. Por quê? Porque ela tinha o alicerce da oração. Homens foram mortos, nós sabemos que homens de Deus foram mortos, mas não renunciaram à sua fé. Por que, irmãos, que não renunciaram? Por que não desistiram? Por que mesmo na perseguição eles suportaram? Porque tinham um alicerce, a oração. Se você leu já o livro de Atos, você vai lembrar que Pedro estava preso, e a Bíblia fala que esses irmãos estavam orando incessantemente a Deus por Pedro. Eles oravam, a igreja ali, eles reunidos, aqueles irmãos oravam, e a Bíblia fala que o anjo foi lá na prisão e soltou a Pedro. Então nós vemos que Deus, ele tem uma ação diante da oração. A igreja madura, ela é dependente de Deus, ela busca direção e ela busca poder. E nós precisamos das orações, nós precisamos do poder de Deus no nosso meio. Colossenses, Paulo fala, ele nos instrui a perseverar na oração e vigiando com ações de graça. Essa igreja, ela prospera porque ela tem uma unidade. Essa igreja, ela prospera porque eles tinham amor entre si. Essa igreja prospera porque no partir do pão estavam reunidos. Prospera porque estavam unidos em oração. A importância da unidade, a importância da comunhão para a igreja. Aí nós sabemos que a comunhão, ela é tão importante no nosso meio que ela gera frutos positivos e visíveis. E esses frutos, ela vai incluir o quê? Aqui nós temos todos, aqui mostrando nesses versículos que são descritos aqui em Atos. Nós vemos aqui o 44 e 45, que fala assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Nós vemos aqui que essa comunhão, ela gera generosidade e partilha. A comunhão era mais do que uma socialização, era compartilhar a vida diária, era compartilhar recursos, compartilhar a fé. Era algo precioso,
porque entre eles não havia o egoísmo, não era uma igreja egoísta que pensava em si própria, em si mesma. Não, eles mostravam esse amor na prática, o amor ao próximo. Essa é a igreja que nos ensina como praticar a nossa fé cristã, como é que a igreja trabalhava dessa forma, numa generosidade, numa partilha, se ela não fosse cheia do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo para convencer uma pessoa. É só o Espírito Santo para entrar e tocar vidas e corações, para falar: o que eu tenho não é só meu, eu posso ajudar o meu irmão, eu posso ajudar aquele que está sem o alimento. A igreja, ela precisa ser generosa, a igreja, ela tem que partilhar, porque senão nós vamos ser igual aos outros, ou qualquer tipo de instituição que faz coisas que não está olhando para o próximo, ela olha para dentro de si. Não, é para nós, as construções é para nós, isso aqui é para nós. Não, irmãos, a gente precisa olhar para o próximo, a gente precisa. Esse aqui é um fundamento da palavra de Deus. Jesus, ele fala: amar o próximo como a ti mesmo. E essa comunhão, ela continua gerando frutos que são visíveis. Operação de milagres. Olha aqui, e muitas maravilhas e sinais eram feitos. A igreja, ela tinha esse testemunho público, e era positivo e impactava a sociedade. Porque quando acontecem milagres no meio da igreja, quando o povo de Deus ora, quando vai acontecendo os sinais e maravilha, esse movimento vai chamando a atenção das pessoas que estão olhando. Olha, está acontecendo, Jesus curou, olha, o paralítico andou. Esse aqui acontecia no meio da igreja. Então o testemunho era público, as pessoas olhavam para essa igreja que estava de uma certa forma chamando a atenção. Porque quando tem milagres, quando acontece, nós falamos: gente, o poder de Deus está aí, o poder de Deus está operando. E como é, irmãos, que nós hoje estamos vivendo, a gente não vê tantas curas muitas vezes, não vê muitos milagres. O que está faltando? Nós precisamos buscar mais, orar mais? Eu não sei, mas eu creio que sim, porque é o Senhor que direciona, Ele é o cabeça, e Ele vai nos direcionar, e Ele fala conosco. E nós vemos aqui que também essa igreja, ela tem uma adoração. Uma adoração. Ali no 47 fala assim: louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Então o louvor estava ali, a adoração estava ali. Eles estavam todos presentes na oração. Eles não se isolavam, um para lá e o outro para cá, não. Eles se uniam. Então nós vemos aqui que nessa adoração não havia o partidarismo. Porque dentro de uma comunidade, muitas vezes, há muito partidarismo. Se é algo que a igreja do século 21 luta e enfrenta, é partidarismo dentro da igreja. É um querendo ser mais do que o outro, é um querendo se aparecer mais do que o outro. São grupos dentro da própria comunidade fazendo divisão. Existe muito disso, mas essa igreja, ela nos instrui, ela nos ensina que não havia partidarismo no meio dessa igreja. Eles estavam unidos, trabalhando para um só propósito, para um só fim: louvar e engrandecer o nome de Cristo. E conforme nós vemos todo esse trabalho dentro da igreja, é óbvio que tem crescimento, porque a gente fala: nós queremos a igreja cheia, a igreja tem que estar lotada. Não, porque se a igreja estiver cheia vai ter movimento, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, irmãos,
A igreja não precisa estar cheia para ter movimento. A igreja, ela precisa de ter adorador. Ela precisa de ter aquele que busca, ela precisa ser generosa. Aí vai acontecer a operação de maravilha. Não precisa ficar morrendo com o número de pessoas, não. Porque olha como a gente vê aqui, quando esse crescimento da igreja, ele diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava. Não é eu que acrescento pessoas na igreja. Não é você que vai acrescentar pessoas da igreja. Você pode até convidar as pessoas. Vamos assistir um culto, vamos, estar conosco. Você faz um convite. Mas aqui diz: o Senhor acrescentava. O Senhor trazia as pessoas, Ele acrescentava. Por que Ele acrescentava? Ele acrescentava porque havia uma diaconia, havia um trabalhar, havia uma unidade, havia comunhão, havia amor, havia poder, havia milagres. Era impossível não ter crescimento, era impossível o Senhor não acrescentar diariamente os que iam sendo salvos. Essa comunhão que produz o crescimento, porque Deus, Ele não opera no meio de divisão. A igreja que é dividida, a igreja que tem divisão dentro de igreja, é porque um falou, é porque o outro falou, é porque o outro não sei o que, e vira um inferno dentro da igreja, e é um contra o outro, e se reúne, está tudo um brigado com o outro irmão. Como que Deus vai operar num lugar desse? Não vai operar. A presença do Espírito Santo não fica no meio de confusão, de contenda, de briga, de ira, não fica. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Ele nos chamou para dar exemplo para esse mundo de uma igreja viva, de uma igreja que olha para aquela pessoa que está precisando, de uma igreja que é adornada por Cristo, de uma igreja que é adoradora, não tem partidarismo. A Bíblia diz: Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando, porque tem muita gente falso que vem, a igreja é muito cheia, mas é um monte de falsidade. Não, a igreja tem que ser essa igreja. Mas aí Deus tem que trabalhar comigo e Ele tem que trabalhar com você. Porque não adianta reunir se Deus não trabalhar no nosso meio. Tirando o egoísmo, tirando raiva, tirando ódio, tirando tantas coisas que... Irmãos, esse grupo dos chamados para fora não é perfeito. Não tem perfeição na igreja de Atos, mas tem o poder do Espírito Santo atuando em cada coração e em cada vida. E assim vai caminhando a igreja, ela vai sendo trabalhada por Cristo. É Cristo em nós, esperança da glória. É Deus trabalhando na sua vida, como está trabalhando na minha vida. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. E Ele ia acrescentando, o Senhor vai acrescentando. E não era só estratégia, mas fruto da presença do Espírito Santo. Queremos uma igreja perfeita? Não vamos ter, não existe. Pode procurar onde você quiser no mundo, não existe, porque dentro são pessoas que estão precisando cada dia de ser mais e mais, buscando santificação, que é um processo. Aí, para nós sermos essa igreja viva, poderosa e madura, nós precisamos do quê? Claro, voltar sempre à palavra, à oração, viver nessa comunhão sincera e generosa e manter um testemunho fiel diante do mundo. Essas são as características da igreja, o caminho para a relevância. São esses fundamentos. Se nós queremos chegar, nós precisamos de aprender a viver em unidade, em comunhão, uma igreja que trabalha mais em amor, para que haja crescimento, para que haja
a obra do Espírito, cura, tudo aquilo que o Senhor tem para a igreja. Que o Senhor abençoe a todos nós, que nós possamos prosseguir aprendendo com essa igreja de Atos. Uma igreja que não foi perfeita, mas que buscou. Porque, irmãos, conviver em comunhão, você sabe que é difícil. Até dentro da nossa casa é difícil ter comunhão. Você imagina com um grupo de pessoas que um é diferente do outro, um pensa diferente que o outro, os pensamentos são diferentes. Mas juntos, na presença de Deus, nós vamos vencendo e nós vamos alcançando. Os desafios estão diante de nós, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém?